Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de meteorologia, né? E hoje respondendo aí a pergunta de um colega que mandou aí uma mensagem por e-mail do canal, né? Sobre leitura com micrômetro interno, né? Ele falando justamente que teve dificuldade na seleção por causa desse tipo de leitura, né? E aqui a gente vai dar observar, né, essa questão. Qual o detalhe? O micrômetro interno ele tem a mesma relação lógica de funcionamento que o micrômetro externo. O que muda é justamente a relação do contato dele, né? Então, exemplo, aqui o micrômetro interno, né? Quando você gira o tambor, né? Essas hastes aqui, esse é um micrômetro de 3 contatos, elas vão expandindo até tocar lá no diâmetro do furo e você verificar a medida dele. Beleza, né? Então, às vezes, né, quando você vai observar, que você está muito ligado à questão do micrômetro externo, né? O micrômetro externo ele tem essa relação aqui da escala principal, você tem uma relação crescente, né? 0 a 25, 25 a 50, né, os mais comuns, né, e aqui você observa que aqui ele está como se fosse ao contrário, né, mas é só fazer uma relação inversa. Exemplo, nesse caso aqui, né, ele está parecendo um micrômetro que ele mede até 8 milímetros de diâmetro, né, então aí a gente já tem uma informação importante, né, o valor dele é relativamente pequeno, né, no caso aí ele está menor do que 8 milímetros, né. O tambor dele, se a gente for observar aqui, ele traz uma relação aqui de 0, né? Aqui está o 45, então de 45 para 0 está faltando 5 divisões, ou seja, caracterizando algo muito comum nos micrômetros, que são 50 divisões no tambor, né? Então nesse caso aí, né, o espaçamento aqui do tambor é justamente de quanto? De 0,01 centésimo de milímetro, né? Então, e por que é 0,01? Porque justamente a gente vai ter o seguinte, né? Exemplo aqui, do 7 para o 8, que representa 1 milímetro, você observa que tem essa divisão intermediária. Essa divisão intermediária ela é de quanto? De 7 para 8 é 1 milímetro. 1 milímetro dividido para 2, que no caso aqui a gente tem 2. 1 milímetro dividido por 2 vai dar 0,5. E a gente tem no tambor 50 divisões. Ou seja, 0,5 dividido por 50 vai dar justamente a aproximação do instrumento, né? Em parte, vou explicar o porquê, né? Então 0,5 vai dar quanto? 0,01. Então no caso, ele não é ainda aproximação do instrumento por causa dessa parte aqui que eu vou explicar, né? Mas ele dá essa relação aqui do tambor, né? Então, exemplo, se não tivesse essa parte aqui, né? Não tivesse essa parte aqui, você já verificaria o alinhamento aqui e teria ali a resposta, né? Então aqui no tambor a gente já sabe que tem essa aproximação de 1 centésimo de milímetro. Beleza, então aqui a gente tem duas situações. A gente tem espaçamentos a cada 5 décimos, né, como está o caso aqui, né, 7, 7,5, 8, e aí no caso para, né, tem mais informação. E a gente tem aqui no tambor, cada espaçamento 1 centésimo. Né? E o que é que está faltando? Essa verificação aqui. O que é isso aqui ao lado? É justamente a divisão de 1 centésimo, ou seja, é 1 centésimo dividido por 10. Por que dividido por 10? São 10 divisões que a gente tem aqui, né? Nessa escala milesimal que está vindo aí para esse micrômetro. Ou seja, esse micrômetro ele tem uma aproximação milesimal. Se a gente pegar 1 centésimo, como está aí, e dividir por 10, a gente vai encontrar justamente o seguinte, a aproximação dele que é de 1 milésimo de milímetro. Né? Então, esse micrômetro ele consegue medir até 1 milésimo de milímetro. Né? Ou seja, suas medidas precisas aí, indicadas aí nas marcações dos instrumentos é a cada 1 milésimo de milímetro. Então vamos verificar aqui o que é que está trazendo aqui de informação. Deixa eu ampliar mais aqui. Pronto, aqui está bom. Primeiro passo, verificar, né, a escala vertical, né, para saber onde é que ele está ali nessa parte aí dos valores inteiros aqui do milímetro. Né? Então o que é que acontece? Você observa que ele já ultrapassou o 6. O 6 está aqui do lado, né? Tem até esse tracinho aqui inclinado. Mas ele ainda não ultrapassou, teoricamente, que é o que a gente vai ver, ele não ultrapassou ainda o 6,5, que é esse traço aqui secundário. Então, significa que a gente tem, vou deixar aqui em cima anotado, a gente tem 6 milímetros. Ou seja, se você tiver aí numa seleção, né, tiver um valor maior do que 7, menor do que 6, você já pode estar eliminando. Por quê? Eu sei que ele está maior do que 6 milímetros, né, e está menor do que 7. Na verdade, aqui, ele está entre 6 e 6,5, mas vamos deixar o 7 aqui só por precaução. Né? Então, exemplo, valores menores do que 6, maior do que 7, você já pode estar não considerando aí como uma resposta válida aí para a pergunta.
Beleza, então a gente já tem 6 milímetros. O que é que a gente vai verificar agora? A parte centesimal, que é aquela relação de aproximação do centésimo. O que é que a gente vai verificar? A gente vai verificar aqui, é essa linha que a gente vai verificar. Muita gente se confunde indo logo para a marcação milesimal, né? Mas tem que verificar a relação da marcação aqui de centésimo. O que é que ele está dizendo aqui? Aqui a gente tem o seguinte, aqui a gente tem 45, que é o que ele está marcado aqui, a gente tem aqui, voltando, a gente tem aqui 44, 43, 42, 41, 40. O que é que a gente vai verificar? Esse traço aqui, ó, vou deixar ele vermelho. A gente vai verificar esse traço. Onde é que esse traço está ali passando? Você vai observar que ele está entre esse traço e esse outro aqui. O que isso significa? Significa o seguinte, né? A gente tem que lembrar que, no caso, esse instrumento ele vai expandindo, né? Ele vai abrindo, né? Então, nesse caso aqui, significa dizer que no ciclo aquilógico de funcionamento dele, observa que para esse sentido aqui ele está diminuindo, para esse sentido aqui ele está aumentando, né? Observa que está nessa escala aqui, né? Então ele está aqui aumentando para esse sentido aqui. Então significa, nesse caso, que ele já ultrapassou esse traço aqui. Que traço é esse aí que está marcado? A gente tem aqui o 40 e tem aqui do lado aqui o 41. Então ele já ultrapassou 41 centésimos e está antes de 42. Opa, se ele já passou 41 centésimos, eu vou anotar aqui, que eu vou somar. Então a gente vai ter 0,41, né? Então ele já ultrapassou esse 41. Então aí a gente já sabe que tem 6,41 mais os milésimos, né? Então, exemplo, às vezes acontece, né? Você está numa seleção, no concurso, e tem lá um único valor lá que está trazendo 6,41, né? Exemplo, 6,415. Opa, já é o valor correto. Se não tiver outro ali com 6,41, né? E aí nesse caso agora a gente vai somar aí com o milésimo, né? Esse caso que eu falei, né, não necessariamente vai acontecer toda vez, né, de você ir lá direto ali para a resolução, por exemplo, 6,41, né, mas boa parte dos casos. Bom, para fechar certinho, a gente agora tem que ir para a parte do milésimo, né, verificar o que, é que ele está ali coincidindo ali no milésimo, e a coincidência dele está aqui. Outro detalhe, ele está coincidindo nesse traço, mas eu não vou usar o 45, eu vou usar agora essa escala aqui. Né, essa escala aqui. Então, nesse caso aqui, ele está coincidindo no 4 milésimos, né? Então eu vou ter aqui para somar 0,004 milésimos. Então, somando todos esses valores, a gente vai ter 6 milímetros, né, inteiro, mais 41 e o 4, ou seja, 6 milímetros e 414 milésimos de milímetro. Ou seja, é a leitura aí indicada nesse instrumento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!